Olá, meu nome é Patrícia Marchesoni Quilici. Eu sou arte educadora e pesquisadora. E o conteúdo que eu trago hoje é a história da arte delas, uma compilação do trabalho de 10 mulheres artistas, de diferentes países, diferentes épocas e que trabalham com diferentes linguagens artísticas. Mas por que falar de mulheres artistas? A desigualdade de gêneros, um dos grandes problemas de nossa sociedade até hoje, se reflete também no campo da arte. Existe uma desproporção muito grande entre a visibilidade e o reconhecimento entre trabalhos de homens e mulheres artistas, fruto da desigualdade de oportunidades e da discriminação. Muitas dessas mulheres artistas que veremos sofreram uma série de adversidades simplesmente para exercer a sua profissão de artista. Restrição de liberdade, perseguição, autoria roubada, violência física, psicológica, entre outros. Apesar dessa diversidade de contexto, o que essas mulheres têm em comum é uma obra significativa, que em muitos casos ou não foi devidamente reconhecida em sua época, ou até os dias de hoje não tem o mesmo reconhecimento que a de seus colegas homens. Por essas e outras razões que veremos a seguir, o trabalho dessas mulheres merece o nosso olhar mais atento e a nossa admiração. Vamos conhecê-las? Tina Modotti. Vida e obra se misturam na história de Assunta Adelaide Luigia Modotti Mondini, nascida no final do século XIX na Itália, mas que teve sua produção fotográfica mais significativa desenvolvida no México, país que adotou. Além de fotógrafa, Tina Modotti atuou como modelo de artista e atriz, e foi ativista política atuante e também sufragista, movimento mundial do final do século XIX e início do século XX, que defendia os direitos das mulheres, principalmente o voto. A fotógrafa teve uma vida difícil. Começou a trabalhar aos 12 anos de idade como costureira e chegou a passar fome. Seu pai, um socialista defensor dos direitos dos trabalhadores, se mudou para os Estados Unidos junto com sua mãe em busca de melhores condições de vida, deixando Tina, apenas aos 14 anos de idade, responsável pelo seu sustento e de mais 5 irmãos. 6 anos depois, Tina também se muda para os Estados Unidos, onde se casa. Na década de 1920, vai para o México seguindo seu marido, que falece poucos dias antes de sua chegada. Entre indas e vindas, ela adota o país como lar, agora na companhia de Edward Weston, um famoso fotógrafo americano para quem trabalhou como modelo. Junto com Weston, que era casado, Tina Modotti circula na cena cultural mexicana, conhecendo os artistas Diego Rivera e Frida Kahlo, e o poeta Pablo Neruda. A fotógrafa registra o muralismo mexicano, paisagens urbanas, flores, arquitetura interior, camponeses e trabalhadores, influenciada pela estética da fotografia moderna americana, que explorava aspectos formais como composição, gradações e formas. No México, Tina Modotti se filia ao Partido Comunista, o que torna seu trabalho mais político voltado a questões sociais e trabalhistas, deixando por um tempo a fotografia em segundo plano para se dedicar à militância política. O comportamento não convencional de Tina Modotti é mal visto pela sociedade mexicana. Em 1929, seu então companheiro,
o cubano Julio Antônio Mella, um dos principais revolucionários da América Latina, é assassinado e Tina é apontada injustamente como principal suspeita e perseguida tanto pela polícia como pela mídia, retratada como criminosa perigosa. Em 1930, expulsa do México, Tina Modotti se muda para a Holanda, depois para a Alemanha, Suíça, Moscou e finalmente para a Espanha durante a Guerra Civil Espanhola, onde atua diretamente ao lado dos revolucionários. Em 1939, depois de ser impedida de entrar em diversos países, ela retorna ao México, porém com falsa identidade para proteger sua vida. Em 1942, Tina Modotti falece, tendo como causa um ataque cardíaco, embora Diego Rivera afirme que a fotógrafa tenha sido de fato assassinada. Tina Modotti foi duramente perseguida e injustiçada por seu comportamento feminista e por sua filiação ao Partido Comunista, e somente muitos anos após sua morte teve sua obra devidamente reconhecida e sua biografia relatada em diversas publicações. Berthe Morisot. Nascida no século XIX na França, Berthe Morisot foi uma artista que subverteu uma série de convencionalismos impostos às mulheres de sua época. Essa é uma foto dela aos 34 anos de idade. A artista foi parte do movimento impressionista, junto com Manet, Monet, Degas e Renoir, entre outros, de quem era amiga. O movimento impressionista reivindicava uma série de rupturas com as rígidas regras impostas pela Academia Francesa de como pintar. Regras sobre desenho, composição, uso das cores, enquadramento e uma restrição de temas que eram considerados nobres. O resultado dessas regras eram pinturas naturalistas que tentavam imitar a realidade com perfeição, longe do que os impressionistas almejavam. O movimento impressionista propunha uma série de experimentações, trazendo um novo jeito de pintar, pinturas mais rápidas, em sua maioria feitas ao ar livre para captar o instante e, principalmente, o efeito e a mudança da luz sobre as cores. Para isso, davam pinceladas mais soltas e muitas vezes misturavam as diferentes cores e gradações diretamente na tela, ao invés de misturá-las antes na paleta. Esse novo jeito de pintar trazia um aspecto que na época era altamente criticado, considerado inacabado e mal feito. Os impressionistas também exploravam uma gama maior de temas e enquadramentos. Berthe Morisot foi bastante atuante no movimento, participando desde a primeira exposição impressionista, em 1874. Deste ano até 1886, ela só deixou de participar de uma exposição, a de 1879, isso porque ficou doente após o parto de sua filha. A pintora teve a vantagem de pertencer a uma família de classe social elevada que apoiava sua arte. No entanto, ser mulher no século XIX, por si só, já trazia uma série de desvantagens, como, por exemplo, não poder sair de casa desacompanhada e não ser levada tão a sério quanto os artistas homens. Morisot pintou cenas externas, mas também cenas internas, retratando a intimidade de seus familiares com ternura e afeto. É muito interessante observar que as mulheres retratadas por Morisot não eram objetificadas, como era tão comum na arte. Apesar de ser uma das artistas com maior reconhecimento de sua época, sua obra não teve a mesma repercussão que a de seus colegas homens. Berthe Morisot, que desafiou as convenções impostas às mulheres do século XIX e ainda participou de maneira ativa de um movimento vanguardista, deixou uma obra significativa.
A artista se destaca dentro do movimento impressionista pela maestria no uso do branco, bem como nos contrastes e nas pinceladas soltas, carregadas de tinta, que trazem um aspecto tátil à superfície das telas. Berthe Morisot produziu centenas de telas. Infelizmente, muitas delas foram destruídas pela própria artista. Mesmo assim, ela deixou um legado, uma obra significativa, que hoje faz parte de diversas coleções. Nascida em Cuba, aos 13 anos de idade, Ana Mendieta foi separada dos pais e exilada nos Estados Unidos junto com sua irmã, com quem viveu em campos para refugiados e orfanatos. Anos mais tarde, Mendieta foi adotada e estudou arte, desenvolvendo um trabalho em pintura, escultura, fotografia e vídeo. Porém, foi na performance onde a artista mais se destacou. Ana Mendieta incorporou a experiência de exílio em sua obra, criando trabalhos que falavam de identidade e território, como os da série Silhuetas, desenvolvidos a partir de 1973 até o final da década de 70. Nesta série, iniciada no México e composta por cerca de 200 trabalhos, a artista marcava de diversas formas o contorno de seu corpo, em diferentes paisagens naturais, preenchendo-as com materiais como pedras, folhas, fogo, lama, neve e sangue. Além de identidade e território, nesta série Mendieta levantava outras questões, como o feminino, a comunhão com a natureza e seus diferentes ciclos, já que o rastro do seu corpo seria absorvido pelo ambiente ao longo do tempo. A artista criava uma série de rituais antes de iniciar as performances e incorporava representações simbólicas ligadas à posição de seus braços. Em Silhuetas, Ana Mendieta afirmava sua vontade de reivindicar suas raízes e de se tornar una com a natureza, refletindo sobre presença, ausência, memória e pertencimento, e englobando seu interesse por espiritualidade e rituais primitivos. Mendieta, que era feminista, investigava também, em seu trabalho, tabus sociais e a opressão contra o corpo feminino. A artista desenvolveu performances e vídeos que tratavam de maneira direta e contundente questões de gênero e violência contra a mulher. A morte de Ana Mendieta, provocada por uma queda do 34º andar de onde morava, até hoje é envolta em mistério. Há suspeitas de que a artista tenha sido vítima de feminicídio, fruto de um relacionamento tempestuoso com o famoso artista americano minimalista Carl Andre, que estava com ela no momento de sua morte. Embora Andre tenha sido absolvido das acusações, famílias e amigos ficaram revoltados com a sentença, havendo uma série de protestos da comunidade feminista. Carrie Mae Weems. Carrie Mae Weems é uma artista americana contemporânea, nascida em 1953. Podemos vê-la nessa foto da série Kitchen Table, Mesa da Cozinha, composta por 20 fotografias que discutem a vida da mulher, tendo como cenário a cozinha, espaço tradicionalmente associado à mulher por causa do serviço doméstico. A artista, que é bastante premiada, investiga questões raciais, sociais, de gênero, identidade cultural, sistemas políticos e estruturas de poder. Durante suas mais de 3 décadas de carreira, Carrie Mae Weems desenvolveu um trabalho que engloba fotografia, instalação, vídeo, performance e intervenções públicas, entre outras linguagens. A artista traz trabalhos incisivos que tentam subverter estereótipos culturais, como na série Ain't Joking, Não Estou Brincando, onde a artista confronta questões racistas.
O enfrentamento de questões racistas é tema de diversos de seus trabalhos, onde Weems tenta desconstruir piadas, expressões e comportamentos preconceituosos. Na instalação chamada Colored People, o que no português equivaleria à expressão pessoas de cor, trata de uma expressão pejorativa para se referir aos negros. A artista pega 11 fotos de crianças e jovens negros e colore cada uma delas com uma cor diferente, fazendo uma paródia à expressão ao mesmo tempo que problematiza seu cunho preconceituoso. Carrie Mae Weems criou um projeto chamado Social Studies 101, composto por diversos artistas afro-americanos que fazem intervenções urbanas diretamente em comunidades locais, o que ela chama de uma campanha de arte pública, sobre temas sociais, principalmente violência, criando outdoors, campanhas no rádio, camisetas, adesivos e como esses fósforos com inscrições. As próximas 2 fotos eu abro um parênteses para falar do biólogo suíço radicado nos Estados Unidos, Louis Agassiz, que tentava provar cientificamente a inferioridade dos negros, e para isso encomendou uma série de fotos de homens e mulheres escravizados. Carrie Mae Weems ressignifica essas fotos, que retratavam os negros como objeto e desprovidos de identidade e de subjetividade. Uma a uma, a artista adiciona um filtro vermelho e uma frase diferente sobre cada uma dessas imagens, reportando a questões racistas de diferentes naturezas. A partir do conjunto dessas fotos, Weems criou a instalação chamada Daqui Eu Vi o que Aconteceu e Chorei, um de seus trabalhos mais potentes. Carrie Mae Weems é uma artista internacionalmente reconhecida e premiada, com uma longa lista de publicações sobre ela e exposições ao longo do mundo. Seu trabalho se encontra em coleções dos principais museus dos Estados Unidos, dando visibilidade a questões ainda não resolvidas em nossa sociedade. Rosana Paulino. Nascida em São Paulo, Rosana Paulino é pesquisadora, educadora e proeminente artista contemporânea. Em seu trabalho, a artista aborda questões sociais, étnicas e de gênero, chamando a atenção para os efeitos do colonialismo e para a posição da mulher negra no Brasil, dentro do contexto histórico-social escravocrata, que deixou como herança o racismo, uma das grandes fraturas de nossa sociedade. Rosana Paulino, que utiliza diversas técnicas como pintura, aquarela, gravura, desenho e fotografia, entre outras, confronta memória e história para denunciar a violência contra os negros, que se reflete na falta de representatividade e no silenciamento em nossa sociedade. A artista desconstrói narrativas dominantes e as reconstrói, como, por exemplo, na ressignificação das fotografias encomendadas por Louis Agassiz, cientista que já foi apresentado durante o trabalho de Carrie Mae Weems. O pesquisador, que tentava provar a supremacia branca, encomendou cerca de 200 fotos de escravizados no Brasil, produzidas pelo fotógrafo francês Auguste Stahl. Na obra Atlântico Vermelho, título que se refere ao Oceano Atlântico, cenário da escravatura envolto em violência, a artista cobriu ou recortou os rostos dos escravizados que tiveram suas identidades apagadas. Na obra Bastidores, Rosana Paulino imprime rostos de mulheres negras em tecidos,
emoldurados por bastidores de bordados, atividade relacionada ao universo feminino. A artista costura partes do rosto, questionando as diversas formas de silenciamento e de violência contra a mulher negra. Na obra Assentamento, a artista traz novamente as fotografias encomendadas por Luiz Agassiz. As poses da mulher negra escravizada, deixada no anonimato, evidenciam seu caráter de objeto e a falta de poder sobre o próprio corpo e sobre a própria vida. A obra A Permanência das Estruturas traz uma série de impressões sobre pedaços de tecido costurados de forma um tanto desalinhada. Novamente, as fotos são ressignificadas e recortadas, evidenciando o apagamento das identidades, ao lado de uma planta de um navio negreiro e de crânios que podem remeter às teorias científicas racistas. A artista, que é doutora em poéticas visuais pela USP, é premiada e foi contemplada com diversas bolsas de estudo e residências artísticas, dentro e fora do país. Ela tem seu trabalho reconhecido em exposições pelo Brasil e também presente no acervo de museus. Rosana Paulino afirma que quebrou o lugar social que era esperado dela, como mulher negra e pobre, e diz que a força vem de sua ancestralidade. Sua voz subverte uma série de questões, as quais durante muito tempo foram equivocadamente naturalizadas. Elsa von Freytag-Loringhoven. Nascida na Alemanha no final do século XIX, Elsa von Freytag-Loringhoven, também conhecida como baronesa, foi uma artista que trabalhava com diversas linguagens. Em seus retratos podemos ver o estilo extravagante da artista, que combinava escultura, pintura, moda, poesia e performance, vivendo de maneira criativa, considerada excêntrica. Elsa refutava as convenções sociais impostas às mulheres e tinha um comportamento autodeterminado em relação à sua vida amorosa, muitas vezes causando escândalo. Há indícios de que a invenção dos ready-mades, esculturas feitas a partir de materiais e objetos do cotidiano, cuja autoria é atribuída a Marcel Duchamp, tenha sido de fato de Elsa, antes de Duchamp, de quem era amiga próxima. Há ainda uma outra teoria sobre apropriação indevida de autoria, também envolvendo Marcel Duchamp, sobre a criação da obra à fonte. Há evidências que Elsa foi colaboradora ou mesmo criadora da obra, sem receber os devidos créditos. Elsa nunca reivindicou essas autorias. No entanto, a artista fez diversas caricaturas de Duchamp em seu trabalho. A atribuição de créditos de obras feitas por mulheres a homens, infelizmente, não é incomum na história da arte. A obra God, cuja autoria é oficialmente atribuída a Elsa, juntamente com Morton Schönberg, na verdade foi feita pela artista, e Morton apenas fotografou a obra. Elsa, que participou dos movimentos Art Nouveau e Dada, coletava todo tipo de objetos que encontrava nas ruas para a criação de suas obras, algo bastante ousado para o início do século XX. Em Nova York, Elsa encontrou seu lugar, junto a um grupo de artistas que a admiravam e aclamavam sua ousadia e excentricidade. Seus poemas tiveram grande projeção, aparecendo ao lado da obra de James Joyce, e muitas vezes foram censurados por serem considerados obscenos. Elsa nunca ganhou dinheiro com sua arte e chegou a viver em condições de pobreza, e inclusive foi presa por roubo de mantimentos e outras coisas. Devido a essa situação, muito de seu trabalho se perdeu, não foi documentado ou não foi
devidamente creditado ao artista. Felizmente, hoje existem pesquisas, investigações, publicações e livros sobre a vida e obra da artista, como, por exemplo, o livro da pesquisadora Irene Gamel, que inclusive investiga as questões de autoria relacionadas à obra de Marcel Duchamp, trazendo visibilidade à obra dessa artista tão vanguardista do início do século XX. Shirin Neshat. Nascida no Irã, aos 17 anos de idade, Shirin Neshat foi estudar nos Estados Unidos. Com a eclosão da Revolução Islâmica, 5 anos após sua chegada, a artista foi impedida de retornar ao seu país por 12 anos. Neshat afirma falar através de sua arte do ponto de vista de mulher artista iraniana vivendo em exílio. Ela estudou arte nos Estados Unidos e utiliza principalmente as linguagens fotografia, vídeo e cinema. Exilada, a artista virou observadora das rígidas leis islâmicas e seus efeitos no seu país, principalmente nas mulheres. Partindo do contexto iraniano, Shirin Neshat consegue expandir para questões mais amplas, como gênero, exílio e liberdades individuais frente a ideologias repressoras. A artista afirma que, como iraniana, seu trabalho não poderia deixar de ser político, já que a política definiu a vida de seu povo, por meio de censura, tortura, assédio e até mesmo execução. Neshat enxerga a arte como sua arma e a cultura como resistência, se posicionando como repórter de seu povo e afirmando que, ao estudar a mulher, é possível entender a estrutura e a ideologia de todo um país. No vídeo Passage, Passagem, filmado no Marrocos, em colaboração com o compositor Philip Glass, um grupo de homens carrega um corpo numa praia, enquanto um grupo de mulheres, cobertas pelo chador, obrigatório no Irã, cavam uma cova, discutindo a condição e o poder das mulheres dentro da cultura islâmica. Seu filme Women Without Men, Mulheres Sem Homens, foi adaptado do livro da escritora Charnoush Parspouir. O livro foi banido e a escritora foi enviada à prisão, onde permaneceu por 5 anos. O filme conta a história de 4 diferentes mulheres que vivem no Teherã em 1953, em meio a uma série de manifestações políticas, e que vivem diferentes formas de opressão. A obra, premiada com o Leão de Ouro no Festival de Veneza de 2009, conta uma história política e feminina. Discutindo temas como religião, violência e gênero, a artista investiga a intersecção entre o privado e o público, o individual e o coletivo, de maneira política e poética. Guerrilla Girls. Guerrilla Girls é um grupo de artistas feministas ativistas que utiliza essas máscaras de gorilas e assim mantém suas identidades anônimas. O grupo foi criado em 1985 na cidade de Nova York e trabalha principalmente questões de gênero. Essa obra, por exemplo, denuncia que nos Estados Unidos as mulheres ganham 2/3 do que os homens ganham, e as mulheres artistas ganham apenas 1/3 do que os homens artistas ganham. As artistas do grupo trabalham a partir de dados concretos e estatísticas sobre desigualdade de gênero, principalmente relacionados ao mundo da arte. Desse modo, o grupo sublinha a falta de representatividade das mulheres em coleções e exposições na maioria dos museus e galerias. O grupo iniciou seu trabalho dentro do contexto dos Estados Unidos, mas se expandiu para outros países. Ao fazer isso, as artistas trazem à tona as estruturas de poder do mundo da arte, assim como na sociedade,
dominadas por um seleto grupo de homens brancos, que ocupam a maioria das posições de poder, em diretorias e curadorias dos museus e galerias, e dominam o cenário de colecionadores e patrocinadores, o que é refletido nas coleções e exposições de arte. O grupo chama a atenção para a discrepância entre a baixa porcentagem de trabalhos de mulheres nas coleções dos museus e a escandalosa porcentagem de nus femininos dentro das mesmas coleções, chamando atenção para a objetificação da mulher, como essa obra que foi feita para o MASP. Esta, assim como muitas de suas obras, foram feitas em diversas séries e versões, adaptadas para o contexto específico de diversos museus ao redor do mundo. As artistas têm trabalhos de questionamento sobre desigualdade de gêneros em outras áreas, como na música e no cinema. Além das questões de gênero, as Guerrilla Girls também abordam questões étnicas, culturais, políticas e de direitos humanos, misturando dados concretos com humor ácido, procurando desconstruir narrativas dominantes ligadas a estruturas de poder. O grupo já fez mais de 100 projetos em espaços públicos, em forma de outdoors, cartazes nas ruas, em ônibus, adesivos e também aparições públicas em manifestações políticas e sociais, apontando para práticas discriminatórias em diversos setores de nossa sociedade. Mais de 55 pessoas já passaram pelo grupo, que afirma manter o anonimato para que o foco seja as questões e não suas identidades. As artistas muitas vezes se chamam de nomes de grandes artistas, como, por exemplo, Frida Kahlo. Originalmente, elas iriam utilizar máscaras de esqui para esconder os rostos, mas uma das integrantes escreveu acidentalmente gorila ao invés de guerrilla. O grupo achou o incidente engraçado e decidiu utilizar as máscaras de gorila. Hoje, o trabalho delas está em exposições e coleções de diversos museus pelo mundo, assim como dezenas de publicações sobre elas, junto com uma série de premiações, trazendo à tona questões importantes para serem discutidas e confrontadas em nossa sociedade. Vânia Mignoni. Nascida na cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo, Vânia Mignoni se formou primeiramente em publicidade e depois em artes. Mignoni, que trabalha com pintura, apresenta como singularidade de sua obra uma combinação única entre imagens figurativas e palavras, as quais, segundo a artista, não têm um papel de legenda nem de título, mas que atuam como elementos, como componentes das pinturas, assim como as figuras, sem hierarquia. Vânia Mignoni iniciou sua produção artística com a xilogravura, técnica que utiliza o entalhe em madeira como matriz para a impressão de gravuras em papel, e traz essa influência em suas pinturas de diversas formas, no uso do preto e das cores fortes, e até mesmo na escolha da madeira ao invés da tela como suporte para suas pinturas, podendo assim fazer alguns entalhes, assim como na xilogravura. O conjunto de figuras, objetos e cenários do cotidiano, juntamente com palavras, criam narrativas na obra de Vânia Mignoni. No entanto, essas narrativas não são dadas, mas se completam no olhar de quem as vê, e a partir dos elementos presentes em seu trabalho. Em suas pinturas sobre madeira, Vânia Mignoni incorpora também recorte e colagem de papéis impressos reaproveitados, como por exemplo folha de catálogos, que já trazem uma história e que são, portanto, ressignificados. Além da xilogravura, há ainda uma série de outras influências na obra de Mignoni, como o universo da história em quadrinhos, o cinema, a fotografia,
a poesia concreta e até mesmo cartazes e outdoors provenientes do universo da comunicação gráfica urbana. Vânia Mignoni afirma criar suas pinturas sem esboço prévio, diretamente sobre a madeira, não sabendo de antemão onde elas irão chegar. A simplicidade se faz presente de diversas formas no trabalho da artista. Na escolha dos materiais, como madeira, tinta acrílica e papel reutilizado, no uso de poucas linhas, nos traços fortes e sucintos que criam formas diretas, na presença de elementos do cotidiano e no uso de cores intensas e vibrantes numa paleta de cores bastante reduzida. Vânia Mignoni consegue criar em seu trabalho atmosferas misteriosas e intrigantes, ao trazer personagens introspectivos, talvez até mesmo solitários, em cenários urbanos que nos prendem a atenção e nos fazem refletir sobre nossa condição na contemporaneidade. Julia Margaret Cameron. Nascida na Índia, mas de família da Inglaterra, onde viveu a maior parte de sua vida, Julia Margaret Cameron começou a fotografar aos 49 anos de idade. Com 6 filhos adultos e um marido que viajava muito a trabalho, aos 48 anos de idade, Julia ganhou uma câmera de sua filha, para ocupar o tempo que passava sozinha. Autodidata, a fotógrafa levou 1 ano para aprender a manusear a câmera, que tinha sido inventada há menos de 3 décadas, portanto, um equipamento de alta tecnologia. A fotógrafa relatou que de início não sabia nem onde posicionar a câmera ou como manusear o foco. Considerada uma amadora incansável, Julia Margaret Cameron, em apenas 12 anos de trabalho, produziu cerca de 900 imagens e desenvolveu um estilo próprio de fotografar, hoje aclamado, mas em sua época muito criticado. O comportamento pouco convencional da fotógrafa era considerado excêntrico para a época. Atuou como escritora e ilustradora e teve como amigos diversas personalidades, como o escritor Charles Dickens e o cientista Charles Darwin. Julia Margaret Cameron fotografava sem distinção pessoas famosas e simples, desde familiares e trabalhadores até estranhos. Transformava uma trabalhadora em Madonna, o filho da vizinha em Jesus e seu marido em Merlin. A fotógrafa explorava temas literários, religiosos, históricos e ficcionais, trazendo um caráter teatral em retratos considerados hipnotizantes. Relatos dizem que não era fácil posar para a exigente fotógrafa. Julia desenvolveu uma técnica ousada para a época, a do foco mais suave, que fazia com que a imagem não ficasse totalmente definida e com um aspecto levemente embaçado, divergindo da maioria dos fotógrafos da época, com fotografias mais nítidas possíveis e com um foco preciso. Ao invés da objetividade e do convencionalismo dos colegas fotógrafos, Julia, com seu estilo que foi ridicularizado, buscava a subjetividade dos retratados e não obedecia às regras tais como as poses formais e o fato do retratado não poder olhar diretamente para a câmera. Com isso, ela trazia um clima onírico para suas fotos. Além de divergir dos fotógrafos comerciais, Julia Margaret Cameron também divergia dos fotógrafos da chamada alta arte, como Robinson e Rejlander. A poesia e a beleza de suas imagens só eram apreciadas nos círculos artísticos e literário, tendo sido usadas em obras literárias. Segundo o relato da fotógrafa, quando ela finalmente conseguiu lidar com as lentes da câmera com ternura, esta se tornou uma coisa viva, com voz, memória e vigor criativo. Julia Margaret Cameron foi bastante astuta e profissional em relação à sua produção.
se empenhando para exibir o seu trabalho em exposições e publicações, e também para garantir os seus direitos autorais. Em 18 meses, ela vendeu 80 fotos para o Victoria and Albert Museum e fez um acordo comercial com uma editora importante para publicar e vender suas fotos, o que garantiu a sobrevivência e a autoria de seu trabalho até os dias de hoje. Bem, essas foram as 10 mulheres artistas que eu trouxe para compartilhar hoje. É uma pequena amostra do trabalho de tantas outras mulheres artistas que existem ao redor do mundo. Felizmente hoje existe uma série de pesquisas e publicações sobre mulheres artistas e também sobre o papel da mulher na arte e na sociedade. Então, fica o convite para você conhecer outras mulheres artistas. Até a próxima!